pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Andrade, sou gerente de educação aqui do Inhotim e vou começar a puxar essa conversa que faz parte aí desse último dia de Transmutar, o Seminário Internacional Transmutar, que está acontecendo no Inhotim desde ontem. É um seminário que a gente pensou num encontro de áreas do Inhotim que estão cada vez buscando não só um diálogo e um encontro, mas pensar que programações podem acontecer quando a gente faz perguntas que podem ser respondidas do ponto de vista da educação, da arte, da natureza, da curadoria artística e da música. Então, isso que a gente está chamando, né, de interáreas tem gerado aqui no Inhotim uma série de programas e de programações que nos colocam perguntas que são respondidas, às vezes nem sempre respondidas, mas que são pensadas desde um ponto de vista de encontro dessas áreas, né? E isso reflete um pouco o que tem sido o museu hoje, cada vez mais, né? Um museu que é um museu de arte, é um jardim botânico e um espaço de pensar a complexidade que os temas oriundos dessas áreas podem provocar na gente, né? E hoje de manhã a gente teve Elizabeth e Gladys na Psicoativa Tunga e agora à tarde a gente vem com os diálogos aqui no Viveiro com a Jota Mombassa, a Japira Pataxó, mediadas pela Bia Lemos. E eu vou ler agora um pouco da mini bio, para vocês conhecerem mais, tá? A Jota Mombassa é uma artista interdisciplinar, cujo trabalho se desdobra em diversas mídias. A matéria sonora e visual das palavras desempenha um papel importante em sua prática, que frequentemente se relaciona com a crítica anticolonial e a desobediência de gênero. Seu trabalho foi apresentado em diversos contextos institucionais, como a 32ª e a 34ª Bienal de São Paulo e a 22ª Bienal de Sydney, a 10ª Bienal de Berlim e a 46ª e o 46º Salão Nacional de Artistas na Colômbia. Atualmente tem se interessado em pesquisar formas elementares de sentir, imaginação anticolonial e a relação entre opacidade e autopreservação na experiência de artistas transracializados. A Japira Pataxó é uma importante educadora, zeladora dos saberes tradicionais e liderança Pataxó. Japira é pajé da aldeia Novos Guerreiros, na Bahia, conhecedora das histórias, tradições, rituais, cujas rezas, cuidados e demais tecnologias do povo Pataxó. Herdou de seus ancestrais a tradição da narração de histórias, dos cantos que puxam o auê, dos trabalhos comunitários educativos e da luta pela defesa do território. A gente agora vai passar a palavra para a Bia Lemos, vou pedir para você se apresentar também. Daqui a pouco a gente abre para perguntas, que seja uma linda tarde de diálogos. Obrigado, pessoal. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, a pedir da licença também, né, a nossa casa, né, esse ambiente aqui muito acolhedor e casa de muitos seres, né, que nós estamos aqui reunidas. Pedir saudação também às mais velhas, porque acho que essa conversa é uma conversa das velhas, né, das velhas almas. E, bom, eu sou a Beatriz, né, Beatriz Lemos, como o João falou, eu sou curadora coordenadora aqui de Inhotim. Bom, já venho há um tempo trabalhando com curadoria, com pesquisa, e estou aqui há alguns meses, né, uns 7 meses em Inhotim. Estou muito feliz, muito contente e muito honrada de estar aqui hoje, conduzindo essa conversa. E não à toa é o momento de diálogo, o momento de reflexão que encerra esses 2 dias bem profundos, né, que nós temos tendo aqui, e com muitas coisas transformadoras. E não à toa porque são 2 pessoas que receberam essa autorização, né, ao vir ao mundo, da viagem do tempo. Né? São 2 pessoas que manejam diferentes temporalidades no presente. Né? Receberam esse presente da ancestralidade e não somente receberam quando vieram, mas que dedicam também a sua existência aqui, a sua passagem, a construir dispositivos de ir e vir nessas diferentes temporalidades e nos ajudar também na condução. Nos levam juntos, né? Nesse túnel do tempo.
Japira, mestre Japira, pajé Japira, desde criança, né, Japira, desde muito nova, recebe esse chamado de comunicação com as entidades da floresta, com os espíritos da floresta, para trazer a noção de saúde, a noção de bem-estar, a noção de vida para nós. E em eterna comunicação, né, com esses tantos seres que estão aqui junto conosco agora. E a Jota, desde muito, muito nova, né, estamos hoje fazendo a conta desde os 18 anos, também vem trazendo com muita sabedoria, a partir da arte, a partir da escrita, a partir da fala e da presença e do desvio de mundos, né? Um ensinamento, um pensamento que de tão consolidado, tão concreto, é massa, né? É matérico. E vem nos ajudando a muitas gerações, muitos de nós aqui, que já acompanhamos, né, a trajetória da Jota, e pessoas que vieram para, né, para poder escutar também, tanto o mestre Japira quanto o Jota, mas nos conduzem a entender mais, né? Não somente do lado de nós, das existências racializadas e dissidentes, mas também das existências que não operam com esses marcadores para cerceamento, né, de acesso também. E então é uma honra realmente, assim. E nesse momento, assim, né, conduzindo, pensando assim nesse momento de hoje, fiquei imaginando tantas pontes, assim, né? Enfim, tenho muitas depois perguntas para fazer, mas em tantas pontes que poderiam realmente trazer aqui, né, nesse pouco momento que nós vamos ter aqui juntos, as relações, né, entre Mestre Japira e Jota Mombaça. E eu acho que uma das, sim, são muitas, né, que nós vamos aí entender juntos, ouvir, sentir também em coletividade, mas eu acho que uma das principais é a possibilidade de nos ensinar através da linguagem, essas são linguagens múltiplas, né, que as duas operam e manejam, nos ensinar o poder da sanação, né, o que significa a sanação. E que é distinta, né, de uma ideia de cura. A cura, acho que a cura, enfim, a gente vem realmente nos nossos meios falando muito da cura. A cura é fundamental, muito importante de estar nos nossos diálogos, mas a cura nos leva a um ponto de início da saúde, né? É uma regeneração daquele organismo, daquele ser, da entidade, que nos volta a um momento inicial de saúde. E essa nação é uma ideia de holística, de reabilitação e regeneração, né? Uma ideia que nos traz, de forma cosmológica, a ideia de restabelecimento entre corpo, mente, espírito e emoções, principalmente. Então, esse retorno, o retornar à casa, né? Retornar à terra, retornar e nos entendermos também enquanto terra, enquanto água, enquanto ar, enquanto fogo. Então, acho que a partir da linguagem, né, que muito operada a partir da fala, da escrita, do movimento e dessa condução entre temporalidades, elas nos levam constantemente a essa ideia. Então, eu convido vocês a abrirem a escuta também para esse caminhar, né, para esse momento aqui junto, a partir desses encontros aqui, né, das duas. Hoje eu quero falar a partir de um trabalho, de um dos trabalhos que eu andei fazendo nos últimos anos. Esse é um relativamente recente. Se a gente consegue tocar o vídeo, será? É porque eu vacilei, eu demorei para mandar o arquivo, que eu mudei de ideia de ontem para hoje. Ah, sem som. Pode ser sem som? Só deixar o vídeo. Eu não vou mostrar. Não vai dar para ver o vídeo todo, porque o vídeo tem tipo 18 minutos, mas eu vou deixar a imagem acompanhando aqui e vou falar um pouco sobre o processo, e isso vai me ajudar a me manter a par do tempo, para que eu não faça um mau uso da oportunidade que me está sendo dada, ocupando demasiado tempo e atrapalhando o andamento das coisas, e não dando espaço para todas as vozes que hão de ocupar essa conversa hoje.
Eu pensei em falar desse vídeo, eu realmente decidi de ontem para hoje falar desse vídeo em vez de um outro processo artístico que eu venho levando, é, porque eu achei que esse vídeo talvez ajudasse a operar uma mediação que me parece necessária fazer nesse território, é, entre as expectativas que o movimento que eu engendrei com a minha prática, a percepção que eu engendrei com a minha prática antes de ir embora, as expectativas que foram criadas, né, por esse movimento e a realidade das coisas que eu tenho, às quais eu tenho me dedicado no momento. Eu pensei que esse vídeo era uma ponte para pensar algumas das muitas transições pelas quais o meu corpo e a minha experiência têm passado. O título desse vídeo é Seu Sangue é Terra que Ninguém Pisa, e ele começa a partir de uma escuta da música da Cátia de França, uma música chamada Janiras. E essa música é de um álbum de 1979, que de muitas maneiras articula uma série de narrativas que me parecem falar da experiência de ir embora, ou da experiência da partida. Né? A Cátia de França é uma autora, compositora paraibana, e que, se a gente pensar ali nos 70, 80, essa narrativa estava muito forte na música nordestina, que era essa narrativa que retomava as ideias da retirância, que é uma marca que o Nordeste brasileiro carrega particularmente, né? Que tem a ver a figura da retirante como essa que se move à procura de outras oportunidades para fugir de certas condições climáticas, ou que, na verdade, não encontra forma de se enraizar propriamente. Apesar de estar enraizada no território, ela está em movimento, né? Então, essa música, ela esteve sempre comigo por muito tempo, assim. E eu quis fazer esse vídeo partindo dela. Então, essa ideia do Seu Sangue é Terra que Ninguém Pisa, que é um dos versos da música, ele teve comigo desde o começo. Esse trabalho ele foi composto no contexto de exposição que eu apresentei no início desse ano em São Paulo. Essa exposição que também foi feita tinha um título a partir dessa música, em que eu apresentei uma série de desenhos performativos, uma nova série de cerâmicas e esse vídeo. Essa exposição ela tinha a ver com a questão da retirância, mas ela marcava uma dança de retorno. Uma dança de retorno minha a esse território que a gente conhece como Brasil, depois de alguns anos, 7, 8 anos de imigração, nos quais eu vivi não baseada num só lugar, mas em movimento constante, mas me relacionando muito com o território europeu, que é um território que, não preciso nem explicar isso aqui, me parece autoevidente, para esse contexto eu espero que seja, um território que é marcado pela violência colonial e pelo acúmulo, né, da brutalização de muitas das nossas experiências e corpos. Sendo que voltar era uma ideia que estava sempre bastante atravessado por algumas densidades emocionais, né? Porque quando a gente pensa nas narrativas retirantes, a gente encontra isso muito abertamente na música popular brasileira. Assim, quando a gente pensa nas ideias retirantes, essa partida ela é sempre empurrada em alguma medida por algum tipo de condição estrutural, algum tipo de situação material que inviabiliza que uma certa existência se faça num determinado território, seja, enfim, por N razões. Então, a ideia de retorno, ela teve sempre atravessada, e eu mesmo, assim, num ponto de vista emocional, experienciava a ideia de retorno como uma espécie de, sei lá, fracasso, quase. Não é uma coisa pessoal só, não é uma coisa que está só em mim, mas eu acho que é transversal a várias experiências imigrantes e várias experiências retirantes. Essa ideia de que quando você volta, você está, na verdade, desistindo de alguma coisa, você está perdendo alguma coisa. Você está fracassando no seu propósito de encontrar um sentido outro num lugar longe de casa. Então, era a ideia que carregava muita dor. Ainda mais que depois passou da pandemia, tem experiência muito difícil de testemunhar tudo o que estava acontecendo, mas desde um lugar distante. Ao mesmo tempo, essa experiência ela criou em mim, por muitas vezes, uma sensação muito radical e dolorosa de desenraizamento, ao ponto de eu me sentir mesmo preocupada com a minha própria vida e me perguntando se eu conseguia ainda habitar profundamente algum tipo de espaço. Então, e aí, para
chegar já no ponto, que eu acho que é muito sobre isso que... É muito isso que eu queria dividir com vocês. Quando eu vim fazer esse projeto, claro, eu pensei estrategicamente, né? Como eu vou fazer essa exposição? Então, tinha algumas produções que estavam acontecendo em paralelo, mas eu tinha uma missão que estava ali por baixo de tudo isso, que era de me enterrar no território de onde eu venho, assim, no território onde eu percebi que eu existia, onde eu vinha ser de alguma maneira. A prática de se enterrar, ela atravessa a minha prática quase desde o começo, né? Eu comecei a praticar lá na minha cidade mais ou menos em 2012, por aí. Comecei a sair da minha cidade, o que foi um elemento fundamental da constituição da minha prática como uma prática artística relativamente reconhecida, o fato de sair, precisamente porque eu venho de uma cidade chamada Natal, uma cidade que não tem, digamos assim, uma cena artística, o que não permite que as artistas que se formam aí reclamem para si esse lugar de artista no sentido nacional, né? A gente está sempre ali naquele jogo, artista local, artista de um lugar, artista de um, né? Nunca só artista, né? Então eu comecei a sair de Natal mais ou menos em 2020, 2013, para fazer coisas fora, a partir de oportunidades que foram aparecendo. E quando foi 2014, eu comecei a me enterrar. E eu me enterrava nessa obra que se chamava Soterramento. E, basicamente, ela era um momento que eu acho que minha prática começa muito, né, pela performance, pela escrita. Hoje em dia, ela se apresenta por meio de outras linguagens, como vídeo, como obras sonoras, como esculturas, cerâmicas. E ela segue sendo bastante indisciplinar, mas é isso, ela começa muito pela performance. A minha performance ela responde muito a uma tradição, digamos assim, uma tradição que é de Abya Yala, que é de artistas latino-americanas e brasileiras, que é a tradição de uma certa literalidade. Ela é política, e a política dessas performances era a de assinalar o que devia ser óbvio. Mais uma vez, apresentar o que está na cara de todo mundo, mas tem uma série de operações sistêmicas que inviabilizam o nosso acesso a essa percepção. Então, era uma prática de performance que dependia muito da ideia de que, se eu continuar assinalando, se eu continuar falando isso que devia ser óbvio, talvez isso se torne óbvio, venha para o domínio da consciência, e a partir da consciência seja possível realizar algum tipo de transformação política. Hoje em dia, eu já não tenho mais tanta certeza disso, porque não me parece que a consciência é o fator determinante do sistema político no qual a gente vive. Parece que tem uma série de outros elementos e componentes de outras ordens, mas eu não quero me jogar aí, porque isso vai me tomar bastante tempo, e eu estou mesmo querendo me manter fiel a uma ideia de não falar tanto agora. Mas, é claro, a gente pode voltar durante a conversa. Então, a minha prática de performance estava muito implicada nisso. Então, quando eu comecei a fazer o soterramento, em 2020, em 2014, eu me soterrava e eu pensava o que eu estava fazendo como uma espécie de metáfora de um processo de violação territorial que caracteriza a história do Brasil, a história do país em que a gente está. Então, eu me enterrava. Enquanto eu me enterrava, eu sempre convidava alguém para ler uma lista de violações de lista de violações de direitos da terra que estava acontecendo nesse território. E eu comecei essa prática, a primeira vez que eu me enterrei foi em São Paulo, que para mim é terra estrangeira. Então, acho que quem vem... Eu vou falar de maneira muito situada, quem vem do Nordeste tem essa relação com o Sudeste, especialmente com São Paulo. Acho que isso é transversal para o Norte, isso é transversal para talvez outras áreas desse país. Então, a primeira vez que eu me enterrei foi em São Paulo. Para mim já era terra estrangeira. E era exatamente isso. Eu me enterrava, tinha alguém lendo sobre as violações. Então, o enterramento era uma metáfora, uma crítica à violência de Estado. Os tempos foi passando e eu continuei me enterrando. E aí eu fui me enterrar, fui bater na Sérvia, me enterrei em Belgrado. Imagina, ainda mais estrangeira para mim, ainda mais. E outra vez, insistindo nessa ideia de enterramento como metáfora. Como metáfora da violação, ou como meio de operar uma crítica. Chegou um certo momento que eu comecei a observar, quando eu me enterrava, que a minha barriga movimentava a terra. E eu comecei a ver a terra se mexendo.
e parecia que a terra estava respirando. Então, a prática foi levando esse enterramento para um lugar que já não era mais só uma metáfora da violação e da brutalização sobre o território, mas era sobre aquilo que tentam matar, mas não morre, porque tinha o meu corpo, materialmente, respirando ali embaixo e criando esse movimento. Então, isso já foi um deslocamento da prática, e já foi um deslocamento que só mesmo que eu não teria conseguido fazer só por meio de uma crítica. Se eu estivesse só pensando sobre o que eu estava fazendo, eu talvez não tivesse conseguido chegar a esse ponto. Mas como eu estava fazendo e não pensando só, e fazendo pensando, eu consegui que a prática fosse me ensinando coisas sobre o gesto. Então, me enterrar deixou de ser só sobre uma metáfora da violação e virou também sobre essa coisa que tentam matar, mas não morre. O tempo foi passando e eu continuei praticando enterramentos. E aí eu fui me enterrar na Holanda, onde eu estava morando, que eu estava fazendo uma residência, chamada Rijksacademy. E eu tenho uma grande amiga, pintora, chamada Tessa Mars, que é uma pintora do Haiti. E que eu tenho uma relação quase mágica com o trabalho dela. E antes mesmo de conhecê-la, eu já era apaixonada pelo trabalho, mas a gente se aproximou muito. Quando eu estava fazendo essa residência, ela também estava morando... Meu tempo não tem tanto tempo assim, mas eu estou chegando lá. Enquanto a gente estava morando na Holanda, eu fui convidada para ocupar esse espaço, que era um prédio modernista, que tinha vidros dos dois lados, chamado The Apple, com uma obra. E eu criei essa instalação grande, que tinha 17 toneladas de areia e alguns materiais que eu tinha fundado anteriormente nos canais de Amsterdã. Eu também tenho uma prática com afundamentos. Eu não vou conseguir falar sobre ela hoje, mas só para deixar que isso passe, né? Então a gente fez esse trabalho, que era um trabalho que chamava Thinking Could Be, que se traduz como assim, afundar pode ser. E tinha uma ideia de pensar que o afundamento não necessariamente como um momento destrutivo, mas quais são as possibilidades que esse mergulho na água podem gerar. Só que, curiosamente, eu tinha um monte de terra lá, e a gente, no desenvolvimento do trabalho, a gente decidiu que a gente ia se enterrar também. E, na verdade, a gente enterrou todas as esculturas e se enterrou junto. E aí, quando eu fiz isso com a Tessa, a gente se olhava e a lágrima escorria do nosso olho. Tanto eu e ela, a gente é grande. E a gente se sentia acolhida de uma forma, pelo movimento que a gente estava fazendo, pelo trabalho que a gente estava fazendo. A gente sentia que, de alguma forma, naquele momento de enterramento, a gente não tinha nenhuma sombra de nenhuma crítica, de nada que não fosse a sensação material de ter o corpo abraçado de uma forma quase total. Porque o que acontece quando a gente se enterra acordada é que a gente tem a sensação de que cada milímetro do nosso corpo enterrado está sendo tocado pela terra. Então tem materialmente uma relação que se cria ali, que é uma relação de conforto muito profunda. Pelo menos essa foi a experiência que a gente teve. E eu olhava para a Tessa me olhava, e a gente foi juntas desenvolvendo essa sensação, entendendo isso. E aí, para mim, esse foi um outro estágio, um outro passo a qual a prática me levou, a qual a prática levou o exercício de se enterrar. Que foi em vez de se conectar de maneira metafórica com o que a gente estava fazendo, ou por uma via da crítica, de pensar o que a gente estava fazendo como uma crítica a algo, a gente se conectou de uma forma material. O que estava em questão para a gente naquele momento era a nossa sensação. E a relação que a gente podia ter com aquele material que estava cobrindo o nosso corpo. E isso mudou radicalmente a minha forma de pensar a prática de me enterrar. E se não fosse esse momento, eu jamais teria conseguido essa imagem do meu corpo respirando debaixo da terra, essa imagem da terra respirando. Se esse trânsito de uma relação crítica com a operação de me enterrar, para uma relação material com a operação de me enterrar não tivesse acontecido, eu jamais teria concebido a possibilidade de me enterrar no lugar de onde eu vim, de uma forma que não fosse mediada pela dor, de uma forma que não fosse mediada pela ideia de violação. Então, na verdade, que ao longo da prática, o meu corpo, as minhas emoções entenderam que naquele gesto de se enterrar havia outras coisas acontecendo e que a gente interagiu com o elemento dessa outra maneira. Foi só a partir disso que eu pude conceber a ideia, o desejo
de voltar para casa e me enterrar lá. E poder fazer esse movimento foi fundamental para mim. Eu precisava fazer isso, porque justamente a minha sensação, viajando pelo mundo, movendo pelo mundo, é que eu estava completamente desenraizada. Isso me dava medo, porque... Será que eu preciso explicar por que isso me dava medo? Talvez eu nem consiga, não esteja preparado emocionalmente para fazer isso agora, mas isso me dava medo. Então, no movimento da própria prática, na própria relação com o elemento, na própria relação com o movimento do trabalho, com o exercício ao qual eu me propus, eu fui encontrando uma maneira de reconceber a relação com o meu território. E essa relação com o meu território, ela não é uma relação mediada pelas ficções que organizam e dominam as operações nesse território. Então, quando eu pensava na dança de retorno, eu não pensava no retorno ao Brasil, a ideia de Brasil, a experiência do Brasil. Eu pensava no retorno à terra, no retorno ao território, a relação com o território que eu podia criar, desde as contradições que caracterizam a minha posição nesse território, entendendo os múltiplos cortes, as múltiplas disjunções que fazem que compõem a relação histórica desse corpo com essas marcas em relação a esse território. Mas a poética que o trabalho me apresentou, não como algo que eu intencionalmente quis colocar no mundo, mas que eu fui entendendo enquanto fazia, era de que eu precisava voltar para algum lugar e estabelecer uma relação de pertencimento com algum lugar que não necessariamente passasse pelas ficções que organizam esse lugar. Porque não fazia sentido para mim a ideia de voltar ao Brasil, ou voltar ao Brasil, que é o Brasil da violação territorial, que é o Brasil que nega direitos, que é o Brasil que define essas hierarquias regionais tão consolidadas e tão difíceis de navegar. Não fazia sentido para mim voltar para essa ideia de Brasil. Não fazia sentido para mim fantasiar com essa ideia que é tão cara assim, para a história da arte, chamada arte brasileira, né? Tão vendida lá fora, que é uma ideia que eu sempre recusei no meu movimento. Então não fazia sentido voltar a isso, mas fazia sentido voltar a uma possibilidade de pertencimento com a terra. Materialmente, me conectar outra vez. Você pode até pausar nessa imagem, se puder. Deve dar um pause aí, porque eu acho ela tão bonitinha, já está acabando e eu estou acabando junto. É isso. Eu queria falar um pouco disso. Eu queria apresentar para vocês essa trajetória, porque é uma trajetória que possibilita até que eu habite esse lugar de uma outra forma, que eu habite esse lugar com outro corpo, com uma outra velocidade e com a outra relação com vocês e comigo e com a gente. Então é isso, assim, a gente vai ter tempo de conversar, agora a gente vai passear por outros pensamentos e eu queria agradecer a atenção de vocês. E é isso. Até... Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Japira Pataxó, sou de lá da aldeia Novos Guerreiros, município de Porto Seguro. Eu mesmo não nasci lá, não. Eu nasci em Barra Velha, a aldeia mãe lá de todas as aldeias que ela criou raiz, né? Aí foi fazendo o povo caminhando para outro lugar, mas sempre ela que é a mãe de todas, a aldeia de lá de Coroa Vermelha, Monte Pascoal, tudo, ela saiu de cá da aldeia mãe. Eu vou contar um pouco da história, que quando o povo espalhou de lá da aldeia mãe, foi através de teve o povo, que até hoje a gente luta pelas terras da gente. Teve um índio, 2 índios, foram para o Rio de Janeiro, sobre a nossas terras, né, que
até hoje a gente luta pelas terras da gente. Aí ele foi, 2 índios de Barra Velha, foi para Rio de Janeiro. Aí chegou lá, ele sentado assim num banco, assim na praça lá. Aí chegou dois homens, perguntou assim: índio, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí ele falou assim: não, nós estamos procurando nosso direito das nossas terras. Aí ele falou: não, índio, você pode ir embora para sua aldeia, que a gente vai, com 15 dias a gente está lá, índio. A gente vai demarcar suas terras. Aí o índio foi e confiou neles. Aí ele veio para a aldeia, né? Carne que fica no Monte Pascoal, que é onde Pedro Alves Cabral viu a terra, né? Que fala, terra vista, é onde que ele começou. Aí esses 2 índios veio. Aí chegou cá, ele juntou o povo dele dali das aldeias, né? E foi convidar ele, o povo de lá, os índios, né? Aí, os meus irmãos, eu encontrei 2 homens lá. Ele disse que a nossa terra vai ser demarcada. E aí, vou para vocês virem para cá, que ele vai vir para demarcar nossas terras. Aí os irmãos se juntou tudo, assim, que não, como nós estamos aqui, nas aldeias, mesmo na aldeia mãe, porque era tudo esparramado, assim, um longe do outro. Aí o povo veio, confiou neles, aí com 15 dias eles apareceram lá mesmo, os 2 homens. Aí ele chegou, não, índio, pode juntar seus povos, porque a gente estamos aqui para demarcar sua terra. Aí o índio, contente, não foi do meu tempo, não, é do tempo do meu pai. Aí ele falou assim: índio, a gente tem onde é que tem uma mercearia aqui? Aí o índio falou: lá em Corumbau. Aí ele falou assim: índio, então nós vamos lá. Aí ele juntou um bocado de índio e foi para lá. Mas estava pensando que ele ia comprar ali na mercearia, né? Aí, quando ele chegou, foi logo atirando no dono da mercearia e mandou o índio pegar as coisas que tinha ali dentro da mercearia, né? Aí os índios foi na ideia dele, né? E ele também atirou, o dono da mercearia atirou neles, mas não pegou. E aí ele saiu atirado. E aí ele mandou os índios sacar as mercadorias que estavam ali. Aí ele mandou o índio matar o porco que tinha lá. Mataram o porco, trouxe o porco nas costas. E aí vem eles. Aí quando chegou cá, que antigamente era a linha Teleg, que a gente não, era de Salvador, Rio de Janeiro, Porto Seguro, que tinha esse contato com essa linha, né, que nem hoje a gente tem o celular, né? E aí eles tinham os pontos de receber a mensagem, que mandava, né, para eles, que tinha a gurita deles tá recebendo. Aí eles foram lá na linha Teleg, mandou o índio cortou, ficou sem comunicação para canto nenhum. E esses 2 homens com os índios, para poder os índios estar acompanhando ele. Aí, e os índios pensando que estava fazendo uma coisa que presta. E aí não foi nada não, que ele chegou cá, mandou as índias aprontar ali comida para ele, e os índios ali, que nem ali fazendo comida, nem os tapulhos. Os tapulhos era assim, quando chegava o tempo deles, eles iam, matavam boi e ficavam ali comendo o boi ali, né? E assim os índios estavam.
Aí, quando passou 8 dias, aí não tinha comunicação nenhuma para o Rio de Janeiro, campo nenhum, porque eles tinham cortado a linha. E aí chegou eles e aí tiveram contato, dizendo aonde foi que tinha cortado a linha. Aí chegou um batalhão de polícia, aí foi cacetar índio, matar índio, pegou as índias, estupou as índias, várias as índias eles estuparam, as polícias, né? Aí passou, e aí a maioria correu, correu de mata dentro, né? E uns ficou ali ainda na aldeia. Esse povo que correu é onde que criou outra aldeia, né? Que fora dali da aldeia mãe. Aí foi criando a aldeia assim, veio para Coroa Vermelha. Tem várias aldeias agora lá, né? Aí chegou a polícia, chegou para matar esses 2 caras. Agora ninguém sabe, eles correram. Ninguém sabe se mataram ele ou ele correu e sumiu, mas ele trouxe essa tragédia para dentro da nossa aldeia. Esses 2 policiais, ele era aposentado, e aí o povo correram, né? Aí fizeram outras aldeias, outros. Até hoje tem índio que não quer ser índio, porque através disso, né, que aconteceu, e aí o povo, quando às vezes a pessoa saía, aí fala, olha o índio ali, aqueles índios ali. É que nem hoje em dia a gente passa aí num canto e eles falam, ó, oh, índio ali, ó, oh, índio ali. Sempre eles nunca assim, acreditou que a gente existe, né? E eu não sei se é preconceito, né? Eu sei que quando a gente passa, eu mesmo passo por aqui, que eu vou dar essas voltas aí com ela aqui, aí eu pô, ó, uma índia ali, uma índia ali. Aí não sei se é preconceito. Aí eu vou falar sobre o benefício das ervas medicinais. Aí, quando voltou calmou essa guerra, né? Aí minha avó se juntou, foram fazer suas ocas, que eles desmancharam, né? As polícias derrubaram. Aí eles voltaram, naquele que estava com coragem mesmo, voltou, fez suas ocas e foram morar até hoje. E aí chegou, minha avó, ela era uma mulher parteira, pegava muita criança, naquele tempo não tinha hospital. Minha avó, o povo vinha chamar ela na casa dela para ir lá pegar uma criança. Aí ela já andava com um bornalzinho assim, que nessas bolsas que a gente anda. Mas era um bornalzinho, com as orações dela e os remédios dela, para quando chegar na casa da mulher que estava para ganhar neném, ela fazia as orações dela e passar os olhos na barriga dela para ver se a criança estava no normal já para ganhar neném, né? Se tivesse, ela falava, ó, minha filha, daqui a pouco seu filho nasce. Aí a gente ficava com aquela, vai nascer, nesse instante vai nascer. Aí ela pegou muita criança. Eu, da idade de 6 anos, eu acompanhava ela, assim, quando era por perto, assim, nas aldeias. Aí ela falava assim, ô Japira, vai ali pegar aquele mato ali para eu fazer o banho, para eu levar para fazer o banho para aquela mulher que está para ganhar neném. Aí eu saía pulando, chegava lá no pé do mato, eu arrancava lá os galhos, trazia para ela assim, aqui, vó. Aí pegava, ia fazer o banho daquela mulher que estava com dor, para ganhar neném. Aí ela falava assim, se for para você ganhar, eu vou ver agora. Aí ela fazia o banho,
Aí ela falava, não, minha filha, você vai ganhar seu filho agora. Aguenta aí, mas ele vai nascer. Aí, aí eu fui acompanhando ela. E meu pai também, ele caçava muito. Aí ele trazia as cascas de pau, que falava assim, esse aqui é para remédio, para febre, que antigamente era mais que a criança, morria muita criança de febre, disenteria e vômito, né? Que antigamente, às vezes, fazia o chá, mas não dava jeito. Foi na época que deu aquela doença chamada cólera, né? Cólera, que o menino, a criança, cagava muito, aquela obra fedida, quente. E aí, uma vez, não tinha remédio assim, naquele momento, para dar para a criança. Aí, meu pai ia na mata, tirava a casca do pau, para poder trazer para fazer banho. Antigamente, dava muito sarampo nas crianças, porque hoje em dia tem vacina, né? E naquela época eu sou de 62, de 8 anos em diante, apareceu muito esse sarampo, catapora, caquelucho, aquela que ficava roxo. Minha avó fazia xarope, pegava as ervas, né? E aí fazia o xarope para a gente beber e o banho que ela pegava para poder fazer que a gente, aquele sarampo logo secar no corpo da gente. Aí, cada casa tinha gente com sarampo. Aí uns falavam assim, não vai na casa de fulano não, que está de sarampo. E sabendo que na minha casa estava todo mundo de sarampo. Aí, catapora era do mesmo jeito. Falava assim, você não vai na casa de fulano não, que eles estão de catapora. E aí minha avó apanhava mato, meu pai apanhava para fazer banho para a gente. E aí a gente sarou do sarampo, catapora. Aí eu fui acompanhando meu pai também, né? Que meu pai botava armadilha para pegar paca, tatu. Aí a gente ia com ele para a mata. E lá ele falava, fulano, esse mato aqui serve para isso. De cá, esse aqui. Aí esse aqui foi com quem sarou você. Aí eu fui crescendo assim, pensando, acho que quando eu crescer eu vou cuidar do povo. Aí eu fui crescendo, casei com 14 anos. E aí, como eu vi a minha avó apanhando os matos para fazer banho para a gente, aí eu já pegava o banho, fazia os banhos para mim. Aí a minha avó falava assim, faz banho de folha de quiabo, que daqui a pouco seu filho nasce, que é bom para o menino escorregar. Aí eu danava fazer banho das folhas, né? Eu pegava, fazia meu banho quando eu estava já num dia de pagar a neném. Aí eu ganhava a criança rapidinho. Tinha vezes que nem esperava a minha avó chegar, eu já ganhava o neném. Só ganhava, despachava, deixava ele enroladinho ali. Quando minha avó chegava, ele estava roxinho lá no chão ainda. Aí ela pegava ele, meu Deus, irmã, você está fazendo isso com a criança? Pegava ele ali, cortava o umbigo dele e ia enrolar ele para depois dar banho, né? Aí ela fazia isso. E aí, quando eu cresci também mesmo, que casei, já tinha filho, eu já fazia isso também com outras pessoas, né? Que como ela cuidou de mim, eu vi que aquilo também eu podia fazer aqui para outra pessoa. Aí eu fazia. Aí fui crescendo, né? Só que eu não tinha assim, essa visão de eu estar aqui com vocês, estar passando. Aí teve um dia que minha irmã falou assim, ô Japira, lá na faculdade, a professora
Rosângela pediu para você ir lá, mas seu esposo dar uma palestra lá sobre as ervas medicinais. Aí eu falei assim, então a gente vai. Aí ela gostou da palestra, né? E aí ficou convidando eu para estar dando a palestra lá, o conhecimento meu. Aí eu fui. Aí depois meu esposo faleceu, eu fiquei só. Eu falei assim, agora eu não vou trabalhar mais não. Meu companheiro foi embora, deixou eu. Aí o espírito sempre falando assim, que eu trabalho com espírito da natureza. Aí falava assim, você não vai ficar assim não. Você vai trabalhar do mesmo jeito. Aí eles sempre estavam me convidando para eu estar dando palestra. Aí a professora Rosângela me convidou já, né? Ela já criou uma firmeza assim em mim. E aí ela chamava eu para vir para Belo Horizonte, dar palestra aí. Aí eu fui fazendo essa palestra e mostrando o meu trabalho, o que eu faço, né? Agora mesmo estou com um balde aqui para fazer um banho. Quem querer para levar. Aí eu estou aqui para fazer o banho, porque toda vez que eu faço uma palestra, eu tenho que fazer um banho para poder dar para as pessoas ver como eu vim aqui nesse local para poder fazer esse banho da folha da natureza, né, para as pessoas fortalecer mais sua visão mais, né, tirar aquele peso do corpo, né, que sempre a gente eu falo assim com ela. Gente, eu vou fazer um banho porque você está nessa luta, é muita gente para a gente receber. Aí eu vou fazer o banho, você leva uma garrafinha para poder você estar, na hora que você tomar seu banho, você despeja o banho. Só que deixa ele assim, escorrer no corpo, não seca. E aí eu vim assim com esse trabalho e aí eu cuido lá na minha casa. Eu vinha muita gente assim branco, né? Que eu falo branco, né? Que não é índio. Aí vinha lá procurava eu, cadê Japira? Aí ela, eu estou por aqui. Ah, vim trazer uma pessoa aqui para você fazer um banho e benzer. Aí eu já ia lá no mato, lá no meu quintal, pegava as folhas, já botava ali, já amassava, coava. Eu benzia ele, rezava a ele para tirar todas as mufinas dele também, né? E aí eu fazia o banho e levava. Aí, no outro dia, ele foi ligar para mim, Japira, aí eu estou meu corpo tão livre, assim, um corpo que não está muita dor, eu estou sentindo bem. Aí eu falei assim, tá bom. E aí eu eu fiz um livro, que esse livro aqui, ele tem todas as ervas medicinais, se vocês interessar ver, né? Aí eu fiz esse livro sobre as ervas medicinais. Aí eu fui trabalhar com esses da natureza mesmo, parece que traz cada vez mais assim, que eu ando assim na natureza, parece que me puxa mesmo assim aquele espírito mesmo da natureza. Eu andando por aqui, mas as outras meninas, parece que meu corpo parece que estava suspirando assim, aquele ar tão maravilhoso. Que eu não estou lá na minha aldeia, eu estou cá em Salvador, estou dando aula medicinais, ensinando. Eu peguei um grupo de 20, de branco e índio. Aí teve uma índia que falou assim para mim, ai, minha mãe disse
que eu vim estudar para não pegar em cabo de enxada. Fala assim, pois agora você vai pegar. Pois agora nós vamos fazer aqui nossa saleira para nós plantar nossas ervas medicinais. E depois vocês vão querer pegar aqui a folha para fazer um chá, para fazer um banho. E aí é isso que eu vim ensinar vocês. Aí dava risada de mim. Não, professor, estou falando brincando. E aí os meninos iam lá fazer uma horta assim, mas o canteiro, né? E aí eu com as mudas, umas mudas que eu trouxe lá da minha aldeia, lá da Novos Guerreiros, aí aquelas fui plantando, e aí ficou o canteiro sem plantar. Aí eu falei assim, então, tipo, eu vou onde que vende ervas medicinais lá também, em Salvador. De tudo que você procurar, você acha. De preto velho, o restante. Preto velho é o preto velho, né, que eles trabalham com eles lá, né? Aí, de tudo que você procura lá, você acha. Aí eu fui lá, comprei e trouxe para o canteiro lá na faculdade. E aí a gente plantou lá. E aí já está tudo bonito, menino. Lá as plantinhas que eu plantei. Mas os alunos. Esses alunos já terminaram comigo de fazer as escolas, né, que eu estava passando para eles. Eu já dei para eles, a eles e já não está mais comigo. Agora, esse mês de agosto para setembro, eu peguei outro grupo. Agora, esses são tudo índio, professores lá das aldeias deles. Aí vieram, para mim também, tá dando aula para eles. Aí, foi a semana que estava já, que eles iam embora também para as aldeias deles, assim, vai ter aula, foi no dia 21. Aí eles vieram, fizeram o canteiro. Eu falei assim, vocês, cada um traga uma muda, que é para poder a gente plantar aqui no canteiro que vocês vão fazer. Aí vocês tragam a muda ou compra. Aí assim eles fizeram. Aí nesse dia eles fizeram mais outro canteiro. E aí a gente plantou. Eu deixei lá para minha menina cuidar, que eu vim para cá, né? Aí eu tenho uma menina que está comigo lá em Salvador. Aí eu deixei para ela ir lá moiar, que é distante. Tem que pegar o Uber para vir para a faculdade. Aí eu falei assim, você vai lá olhar minhas plantas. Aí a gente fica aqui, mas eu fico com sentido lá. Eu fui pensar, será que minha plantinha que eu me plantou, será que vai pegar? Aí, quando eu chegar lá agora, eu vou lá logo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na horta, ver se as plantas que a gente plantou, se pegou. Se não pegou, eu vou ter levando muda daqui. Aí eu já vou levando muda daqui, que às vezes tem muda aqui que eu não tenho lá, né? Aí eu falei assim, eu vou levando aqui, eu não tenho, para eu chegar lá e eu plantar lá no meu canteiro. Aí eu estou levando já, eu aproveitei a menina que trabalha aqui, né? Aí ela tirou as mudas para mim, para me levar para eu lá plantar, porque os alunos não estão não, esse mês eles não estão lá não. É o mês que tem que ir lá plantar, para quando eles voltar, eu vou falar para eles, aqui, vocês foram embora para sua aldeia, mas eu estava aqui cuidando das minhas plantas, porque eu tenho um amor de planta, de plantar, cuidar. Lá na minha aldeia, eu tenho meu quintal assim, bem grande. E aí tem dois, assim, eu fiz ter no livro assim, uma coisa redonda, que eu fiz através de lá do meu quintal. Aí eu planto de um lado e do outro. Deixo a estradinha assim para poder a gente passar, para não pisar nas minhas plantas. Aí eu gosto muito de plantar assim,
plantar as ervas medicinais, o povo me procura, né? E aí mãe, que às vezes está com filho, às vezes está com febre, a febre não quer sair do corpo dele, vai no médico, aí quando volta, aí, menina, você está vendo aí os matos aí, por que você não pega para fazer um banho para o seu filho? Agora vive levando no médico. Esse tempo era do outro tempo que a gente vivia, era de cuidar dos meninos para tirar a febre do corpo da criança. Aí eu rezo de espinhela caída, peito aberto, e vento caído e tirar os mal olhados. Que hoje em dia, assim, a gente que é índio, a gente sabe que doença tem no corpo daquela criança. E a pessoa, assim, como vocês que eu chamo de branco, aí só não sabe, né? Só sabe que o menino está doente, vai lá no médico. O menino está, às vezes, está com infecção, né? Por dentro, a febre fica. Aí, isso aí eu faço em banho, chá, para poder eu dar para eles, para os meus netos. Eu tenho 30 netos, mas tudo casado. E hã? São 10 filhos, 5 mulheres, 5 homens. E aí cada um, os mais velhos, tem 7 filhos. Aí 7 netos, né? E o outro tem 7, 14, né? Aí foi fazendo. Fazendo filho, aí deu em 30. E agora estou com 18 bisnetos. Completou esse ano, 18. Aí só isso vai dar uma aldeia. Já deu? Tá. A mestre Japira me pediu muito no almoço. Por favor, né? Cuide do tempo, para não passar dos 20 minutos. Gente, muito obrigada. Vão abrir a sua mala, vão, né, no aeroporto e vão só achar as mudinhas de Inhotim, né? Só ela pode, viu, gente? Por favor. É bom avisar, né? O JBI, é bom avisar que só a mestre pode. Menina, eu fico com medo mesmo, né? Que eles querer abrir minha mala, né? Mas eu não levo dentro da mala, não. Eu levo debaixo dos meus pés aqui, ó. É ruim de eu botar em cima lá. E embaixo eu não boto, não. Que eu sei que ele vai vigiar, vai carregar. Eu fico pensando assim, na hora que passa na esteira. Meu Deus, tomara que não vê nada, não. Aí eu falei, eu rezo muito para não ver nada ali que está ali dentro. Eu trago óleo para vender, para fazer massagem, né? Aí eu fico com medo, porque deles ver, né, pelo registro da... Aí eu fico com medo. Alguém pode ajudar ela para ir no toalete, no banheiro, por favor? Daqui a pouco a mestre Japira volta. Vamos continuar. Vou falando. Eu espero pela senhora, hein? Gente, obrigada aí pela escuta. Bom, que privilégio, né, nosso aqui estar aqui hoje, nesse dia lindo, e ouvindo essas duas falas também, essas duas pessoas. Acho que são dois relatos assim, que nos fazem lembrar assim, da possibilidade de uma imaginação radical, assim, da radicalidade da imaginação política de reinventar a vida após traumas, né? Eu acho que tem algo que são muitos ensinamentos aqui, né, das duas conversas, e também
uma semelhança assim de retorno, de regresso à Terra, entendendo que a Terra é composição intrínseca, né, desse corpo aqui. Então, como criar ferramentas, mecanismos, como entender esse retorno, como fazer com que ele seja possível, e não se prender, não se submeter somente à cognição dele, né, ao campo do cognitivo, do entendimento da fala, dos campos que entendemos de um conhecimento tradicional, euro-branco ocidental. Então, acho que é um convite também para escutarmos, falarmos e sentirmos de outras maneiras, né? E que, às vezes, talvez não seja possível aqui nesse momento agora, mas que reverberem também, né, em nossos corpos mais para frente. Bom, como eu falei, eu tenho muitas perguntas. Eu vou utilizar o meu privilégio do microfone nesse momento. Vou fazer uma primeira pergunta para a Jota, depois gostaria de dar uma continuidade na fala da mestre que me pediu para lembrar, para ela comentar mais sobre o livro também. Mas, Jota, fico pensando assim, como que você... que é algo que também ia comentar na fala da mestre, Japira, do teor da educação, né? Como que ela utiliza esse acesso à ancestralidade, né? E esse percurso entre as temporalidades através da educação também. E eu sempre, enfim, também procurei encaixar também o seu lugar, assim, a sua obra, a sua presença no campo educacional coletivamente, sabe? Como que a gente aprende e compreende outras formas de estar também caminhando junto contigo. Então, fico... E lembrando também da sua pergunta de ontem, né, na fala do Stephanie e do Fred, como que a gente consegue quebrar essas ficções impostas, né, principalmente para existências da dissidência, né, que performam realmente, que estão inseridas no espectro da dissidência e da racialidade. Como podemos cruzar, assim, ultrapassar, né, o limite da representação e da identidade, dos estereótipos, principalmente, e alcançar a liberdade, né, a liberdade de uma conexão mais profunda com os nossos sonhos, nossos desejos, nossa própria ancestralidade também. Acho que cada vez mais o mundo, né, como um todo, enfim, o circuito de arte, vem clamando pela presença, né, vem instituindo a presença, né, de um campo mais múltiplo de existências, né, mas em certo momento nós sabemos que até um certo ponto, né, que podemos estar, né, enfim, e operar dentro dos nossos trabalhos, das nossas sensibilidades. E como seria essa quebra, que é o que você está propondo na arte também, né, a partir das suas performances, a partir do enterramento, que é exatamente não se render aonde querem te colocar, aonde tentaram te colocar, ou ainda de um limitador do que imaginam, né, que você possa estar atuando, e realmente buscar esses instantes libertários, assim, né, em direção ao que realmente nós desejamos, né, e não o que gostariam que nós desejássemos, né, por nós mesmos. Enfim. Assim, pergunta extremamente difícil de responder, mas eu vou tentar, na verdade, pensar com o que está acontecendo aqui e também, sei lá. Tem esse como, né? Eu acho que e aí isso já conecta com a coisa da educação. Eu tenho pensado muito sobre formas de transmissão que se dão por baixo, pelos lados das noções de intencionalidade, ou dos desejos conscientes, ou como a gente pensar também modos de transmissão, e aí por transmissão eu englobo, que seria também práticas de educação, que eles
se dão sem que necessariamente a gente perceba ou traga as coisas para a consciência. Quer dizer, o que a gente está fazendo enquanto a gente não sabe o que está fazendo? Porque me parece que esse é um domínio que a gente não consegue controlar, mas é um campo de operações em que a maior parte das transformações políticas acontece, ou pode acontecer. Quer dizer, que é um domínio que não é necessariamente esse domínio o domínio do projeto, né? Porque o que a gente vive diante de um sistema extremamente devorador, né? O liberalismo é um sistema devorador de mundos. Então, não se trata só de imaginar outros mundos e projetar outros mundos no sentido de dar a eles uma transparência e uma consistência perante esse sistema, porque, na verdade, a prática, por excelência desse sistema, é a de devorar essas imaginações, esses movimentos. Se a gente olhar para todas as, digamos assim, as tradições emancipatórias do século passado, em algum ponto elas foram todas engolidas e convertidas numa versão despotencializada e armadilhada delas. Se a gente pensar, né, você pergunta, né, como é que a gente escapa da representação? A representação, a noção de representatividade ou a reivindicação negra pela representatividade, a reivindicação trans pela representatividade, a reivindicação indígena pela representatividade, são todas operações políticas da qual muito desse momento e dessas presenças que estão aqui dependem, mas são também, contraditoriamente, modos de reivindicação que estabeleceram as armadilhas em que muitas de nós estamos caindo, tentando não cair e sambando à volta. Então, essas operações que coletivamente foram imaginadas como operações de emancipação, como operações de liberação, elas, em algum ponto, elas foram reconvertidas pelo sistema do capitalismo devorador, pelo sistema colonial devorador. Então tem aí uma tarefa que essa percepção, ou o reconhecimento desse problema da gente, que é não só a de como imaginar, ou como imaginar uma saída, mas como imaginar uma saída que não transpareça, ou que preserve alguma forma de opacidade perante esse sistema que está pronto para engolir. Então, é claro que a gente sabe como o sistema de arte opera, a gente sabe como a gente chegou nas cadeiras das universidades, como a gente chegou nos espaços expositivos, como a gente vira curador, como a gente vira artista, quais são as demandas históricas que esses espaços estão respondendo. E, embora a gente esteja aqui, habitando esse espaço, tem uma dimensão necessária, uma percepção necessária, do limite constitutivo dessa operação, que é a operação de habitar o mundo como conhecemos. Enquanto a gente... E aí, esse é o ponto em que talvez o cultivo de outras possibilidades de sonho e imaginação entra também, né? Porque o que significa sonhar sonhos que não são deste mundo? O que significa... sonhar sonhos que não são deste mundo. O que significa nutrir, cultivar esses sonhos perante este mundo, né? Então, é por aí. Eu tenho pensado muito, e esse é um pensamento que ele é atravessado por um reconhecimento da minha posição contraditória no meio disso tudo, como um artista que eu construí uma carreira no continente europeu. Eu tenho espaço num país extremamente destruidor como o Brasil, eu construí um lugar de vocalidade. Isso passa por fazer pactos e fazer negociações que contradizem, em alguma medida, a vocação de tudo que eu quis fazer. E eu tenho pensado muito... Isso não é uma imagem heróica que eu vou oferecer, porque eu não acho que vale a pena insistir nisso. É uma imagem do que tem me parecido possível, que é a imagem de se entregar sem se converter. De alguns momentos em que a gente se rende, mas que a gente não necessariamente se converte. Porque tem um antagonismo
que é preservado nesse movimento, que me parece carregar a semente de uma possibilidade que se atualiza. Então, isso não é um projeto. Eu não estou dividindo para vocês uma utopia. Eu estou dividindo com vocês uma forma de atravessar alguma coisa, uma forma de habitar um espaço controverso, de habitar uma contradição. E, honestamente, eu sinto que, para responder a pergunta, esse como, isso é quase o melhor que eu posso fazer. Então, como é que, em alguma medida, eu me entreguei à vida que eu construí ao habitar esses espaços, sem conseguir me render? Como é que eu mantenho algum grau de... quase essa pulga atrás da orelha que lembra a gente que, por mais sucesso ou por mais prosperidade e possibilidade que se acesse no marco do mundo como conhecemos, ela é contínua, em alguma medida, a repetição dos sistemas. Acho que tem esses textos que dois deles estão no meu livro, que é um chamado A Coisa Tá Preta, um chamado A Greve Ontológica, e um outro que não está no livro, mas que devia ter estado, mas eu mosquei, que era A Plantação Cognitiva. E eu sempre pensei nesses três textos como como assim, uma trilogia sobre o paradoxo do sucesso preto, assim, né? Que era sobre o paradoxo de acessar um lugar, uma posição de possibilidade. Isso significa se tornar uma acadêmica que vive disso, um artista que vive disso, porque essas são possibilidades que historicamente foram negadas de fato. Se tornar isso no mundo que continua matando. Então, o que separa essa posição de poder que eu estou ocupando agora com o microfone na mão, da posição de brutalização que eu encontro quando eu me relaciono com uma vida como ela é, num território como esse, é uma coincidência. A maioria de nós, pessoas racializadas, trans, de contexto dissidentes, empobrecidas, que está habitando esse espaço agora aqui, a gente está aqui por uma coincidência que colocou a gente nessa rota, e aí a gente pode chamar essa coincidência de muitos nomes, e a gente pode investir espiritualmente nessa coincidência de muitas formas, e eu tenho as minhas formas de pensar isso. Agora, eu não acho que Deus me prefere, ou que Exu, sabe? Eu não acho. Então, o que eu entendo é que uma coincidência me separa disso. E me separa de uma outra realidade que é concomitante às duas. Então, para mim, tem um exercício, e que é um exercício muito desafiador, e que eu falo dessa maneira não porque eu queria deixar uma mensagem necessariamente pessimista, embora eu acho que o pessimismo seja extremamente útil para lidar com o mundo como conhecemos. Mas eu queria também que a gente conseguisse acessar essa dimensão radical de desencaixe. Porque mesmo quando eu estou falando em fabular formas de pertencimento, imaginar formas de pertencimento, eu sei que eu estou fazendo isso num mundo que literalmente arranca as coisas da terra. Tipo assim, a subjetividade individual, humana, moderna colonial, que infecta a experiência do mundo, é uma subjetividade de separação do planeta. O que a gente vê na relação das mineradoras, dos grandes poderosos que organizam a economia mundial, por exemplo, é uma de alienígena. Essas pessoas são alienígenas em relação ao planeta. Elas escolheram um caminho de separação. Então, elas não estão colocando nada na Terra que não seja lixo. Elas não estão enterrando o próprio corpo. Isso é uma tentativa de fabular uma outra coisa para restaurar uma possibilidade que continua nutrindo a nossa capacidade de se render sem se converter, se render sem se entregar completamente, de preservar alguma dose de antagonismo que permita a gente talvez saber o momento em que é possível sair. Quando eu olho agora, eu não vejo saída. Isso não me faz não sonhar com ela. Então, eu acho que é essa coisa que eu tenho... É engraçado, eu já vou terminar porque eu estou me estendendo. Tem um outro texto no meu livro chamado Lauren Olamina e Eu nos Portões do Fim do Mundo. E é um texto que eu escrevi a partir da leitura da parábola da série de parábolas da Octavia Butler.
E isso é muito importante dizer, porque a parábola do semeador, ela começa dia 24 de julho de 2024, na ficção. A Octavia escreveu nos 80, mas ela começa dia 24 de julho de 2024. Então, no metaverso da Octavia Butler, a gente a gente está entrando, né, naquela narrativa. Eu escrevi esse texto, Lauren Alamina e eu falava da ideia de pessimismo vivo. Eu não sei se eu nomearia dessa maneira, né? Eu escrevi esse texto em 2016, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu gosto do que. Talvez eu não goste da terminologia, mas eu gosto da ideia. É a ideia de constituir uma percepção radical de que as coisas sim vão piorar, mas que isso não é suficiente para que a gente desista ou pare de procurar modos de atravessar, modos de... Então, acho que é isso. Assim, quando eu penso como, eu penso nisso. Eu penso em como a gente reconhece as contradições, habita elas, mas conserva alguma coisa na gente que está um passo de ver a abertura e passar, sabe? Alguma coisa na gente que não vai pensar duas vezes na hora que o mundo como conhecemos ruir. Tipo assim, ó, eu não pertenço a isso aqui. Durante todo esse tempo eu sonhei sonhos que não são deste mundo. E eu acho que tem alguma coisa aí que opera no nível sensível, opera no nível espiritual, que afeta a maneira como a gente sente a nossa experiência. E eu acho que tem alguma coisa também... E é por isso que eu sinto que o trabalho da consciência só não dá conta. Porque tem alguma coisa que precisa... Até porque, gente, o capitalismo, o neoliberalismo, o ultraliberalismo, o apocalíptico, não está operando no nível da consciência. Não está. Quer dizer, até está em algum nível, mas não só. Tem uma série de operações que a gente está sendo levado a fazer que está operando em outro nível. Então, acho que tem um outro trabalho a fazer e que, para mim, passa por isso, quase que por uma recomposição mesmo, sensorial, afetiva, espiritual da nossa relação com as coisas, que permita a gente habitar esse espaço completamente irrespirável e literalmente irrespirável que o mundo como conhecemos está deixando para a gente, cultivando alguma coisa. Acho que eu iria por aí. Gente, obrigada, Jota. Antes de passar, eu vou só fazer uma perguntinha para mestre Japira. A senhora me pediu para lembrar um pouco do livro, né? Para a senhora falar um pouquinho do processo do livro. Também sobre as diferenças, assim, os desafios entre a educação, né? Quando a senhora está com indígenas e não indígenas também. Acho que a senhora já falou, enfim, comentou um pouco, né? Mas também lembro se gostaria de comentar um pouco mais, também fique à vontade. Eu queria aproveitar para comentar um pouquinho sobre a noção de futuro para o povo Pataxó e como a senhora maneja, né, a ideia, o conceito, a conceitualização também quando está em comunicação com não indígenas. Isso entendendo como a gente está num momento, né, drástico assim, de mudanças climáticas, dos desastres ecológicos, que já vem se anunciando aí há muitos e muitos e muitos tempos, assim, e principalmente através, né, como dos povos indígenas, né, vem de muitas maneiras, mas acho que agora, nesse ano principalmente, bate, né, na janela, na porta, e bate ali, tá muito mais... A coisa está visível, está drástica, e acho que está gerando também uma grande ansiedade coletiva. E entendendo que, na cosmologia indígena, né, acho que acho que todos os povos indígenas, a ideia de corpo, território, natureza, acho que é algo único, né, e interdependente. Como que a gente pensa também a saúde desse corpo, né, espiritual, física, mental, a continuidade, né, do caminhar, das tradições, e principalmente entendendo essa possibilidade do que seria futuro, né? Como que a gente imagina o futuro a partir de tudo isso? Vamos conversar um pouquinho sobre. Essa mulher não deixa eu ficar parada, não.
É, eu vou falar sobre os alunos, né, que nem branco, né? Eles eu vou, eu vou parar. Sim, eles são um amor de pessoa. Eles acreditam naquilo que a gente está passando para eles, que é sobre a natureza, né? Porque é importante é a natureza, que a gente não pode ficar sem a natureza, mas hoje em dia você vê que é fogo por cima de fogo, né? Que o povo inocente, eu acho que para mim é inocente ou é perversidade mesmo, que eles vão lá tocar fogo para fazendeiro, né? Que às vezes que os capim tá seco, vamos lá toca fogo no pasto deles. E aí, aonde que não tem acero para passar, né, para o fogo, que o fogo é um bicho danado, ele sacode aquela faísca, cai do outro lado e aí aproveita, vai levando as matas atlânticas, queimando, como na Amazônia, aqui em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, vários lugares, né, que está tendo fogo. Esse ano, lá na nossa aldeia, que Deus abençoou que não teve esse fogo, mas a gente não pode, que está chegando o verão é seco, e aí é onde que ninguém aguenta ver um mato seco e logo toca fogo, e aí vai aonde que vai para dentro das matas, queima as matas que tem, fica o seco, e aí os rios seca, fica seco, as lagoas, que não tem água para filtrar por debaixo, para a água vir para aquela lagoa, e aí fica muito difícil, é onde que está essa queimada toda no nosso Brasil. A gente pede que não pode queimar. Eu peço assim, pelo amor de Deus, que a gente não vê mais esse tipo de queimada, porque a gente acaba nosso Brasil e aí a gente vai viver assim, viver na seca mesmo, né? Porque aquelas aves grandes que a gente vê que está grande, vai não queima às vezes em cima, mas queima o pé dela, aí ela vai secar. Aí, para poder renovar, tem que ter muitos anos para ela estar fazendo outros apodos para poder criar folha em cima, né? É muito difícil a gente estar fazendo isso, se para mim a perversidade que a gente tem no nosso Brasil, que e tem lugar que a pessoa pode pagar e tem lugar que não pode, porque às vezes é a área que tem bastante. É, é ruim de descer, às vezes que tem morro, e aí a gente não vai descer lá para pagar um fogo. Só paga assim, por redomês, que sabe que dá para o bombeiro entrar, pagar, né? Esses dias eu tive lá numa aldeia, pro lado de São Francisco. Aí, quando a gente foi voltando, estava um fogo queimando a lavadeira ia lá em cima. E aí não tinha assim lugar para poder o bombeiro lá pagar. Só o mesmo aquelas pessoas que trabalham aqui, negócio de fogo,
que pode entrar, mas mesmo assim, à noite, ele, quando chega o dia, tá aquela estrago do fogo, né? E aí a gente fica muito sentida. O que nossos netos vai ver, bisneto, só vai ver assim, só estrago. Não vai chegar do meu tempo, né? Que eles vão crescer. Que a gente está aqui pela passagem, né? A gente não. E aí deixa tudo por neto ver, que aquela área que teve mata foi uma área que virou, bem dizer, ritinga, né? Porque queimou tudo. Aí vai ter um outro tempo para poder aquelas pegar força, para poder conseguir florestar de novo. Aquelas que conseguem criar folha, essa vai crescer, né? E aquela que não conseguiu, queimou tudo, e aí só vê os gravetos no pasto e na mata. E outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a convivência da gente. No meu tempo de criança, meu pai, a gente criou a gente assim. Não existia fogo assim que botava, né? E também quando assim que parou essa guerra, aí só ficou 40 famílias dentro da aldeia, né? E aí a família foi crescendo. Nessa aldeia mesmo, que só tinha 40 famílias, agora está tendo 5.000 famílias jovens. É isso que a gente, às vezes, o tempo de meu pai não existia fogo assim, né? Já hoje em dia, o tempo de nós, já existe esse fogo para estar queimando. A gente fica sem suspira aquele ar, um abafado, que às vezes tem prejudica a gente. A gente, criança, passa mal, e aí tem que tomar abulização para poder aquela criança suspirar direito. Hoje em dia a gente vai viver isso, sobre fogo, aonde que não tem fogo vão conseguir botar, né? E aí a gente não. Hoje em dia, se não tiver um fazendeiro que toma conta das suas terras florestal, tudo bem, mas se não tiver, a gente só vê de estrago assim no nosso Brasil. Aí é muito difícil para a gente. Tá bom? Bom, gente, eu estou aqui recebendo as orientações da equipe. Temos realmente pouquíssimo tempo, mas só para não deixar, a gente pode deixar uma única pergunta, porque temos que pode beber, pode beber. Temos que caminhar até performance de labor também, né? Que o nosso parque fecha às 5 e ainda temos uma última atividade no dia de hoje. Será que alguém... Como é que me ajuda aí, João? Só tem um banho que é para poder. Hã? Só tem um banho. E temos também o banho, né? Para distribuir. Para poder... Sim, acho que já está macerado? Ainda não. Então, seria bom começar. Que aí as pessoas podem vir buscando, né? Sim, eu vou cantar aqui no canto. Já vai... A senhora quer encerrar? Já? Com um canto? Aqui não, é para poder fazer o banho. Cantar para fazer o banho. Tá bom.
Eu só vou cantar a cantiga que eu vim de longe. Eu vim de terra longe, mas eu vim para trabalhar. O meu trabalho é com Deus, a nossa Silva vai se levantar. Vou cantar o nosso povo, né? Vai ser, né? Rena, re, rena, re, re, re. O rena, re, o rena, re, ya. O rena, re, re, re. O rena, re, ya. Eu vim de terra longe, mas eu vim para trabalhar. O meu trabalho é com Deus, a nossa tribo vai se levantar. O rena, re, re, re. O rena, re, ya. O rena, re, re. O rena, re, ya. Agora eu vou massacar aqui o banho para poder, quem quiser, levar um pouquinho. É rapidinho, que já está chegando a hora. Tem um convite de, se vocês estiverem com garrafinha, também, né? Copinhos, garrafinhas para levar, para poder levar o banho para casa. E é isso, né? Infelizmente, gente, eu acho que a gente realmente, assim, eu acho que a gente pode depois ir trocando as perguntas, né? Conversando. Acho que, enfim, a gente tem que desdobrar, aprender a desdobrar o tempo, né? E viajar nessas temporalidades todas. E eu convido a todas as pessoas, né? Todos todos os seres também que quiserem nos acompanhar. Agora, no próximo à performance, a situação de ontem, da Josiane, ali bem naquele momento, perto do Jequitibá, perto da obra da Valesca também, a situação artística de Labô, com convite de Romário também. Vamos. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada por tudo. Seguimos.